Muito bem, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no Dois Cafés na Europa. Muito obrigado a todos que sempre participam aqui dos vídeos, comentando, compartilhando. É muito importante a interação de vocês. E hoje é um tema que normalmente rende bastante debate aqui no nosso canal e eu gostaria que vocês comentassem também, porque essa é uma matéria que eu trago para vocês, que saiu no jornal Il Sole e é um dado estatístico. Então, nós vamos aqui mostrar para vocês uma realidade a partir de um noticiário italiano. Então, é muito importante que vocês comentem, mas sempre com educação, porque quando envolve esse tema de cidadania, muitas vezes as ideias acabam aflorando e muitas vezes passando do ponto. Mas vamos esperar aqui que todos comentem de uma maneira muito satisfatória, afinal é um tema que interessa a todos aqui. Então eu vou ler aqui a matéria que saiu no dia 25 de junho de 2025 sobre os sanguinis. Mais de um terço das pessoas que se tornaram cidadãs italianas em 2024 vive fora da Itália. No ano passado, 340.297 estrangeiros adquiriram a cidadania italiana, sendo que 126.299 residem no exterior. Esse número expressivo é reflexo da avalanche de reconhecimento de cidadania por direito de sangue a descendentes de italianos emigrados para outros continentes, especialmente para a América do Sul. Apenas em 2024 foram 140.735 novos cidadãos por descendência, dos quais a grande maioria, 113.221, vive fora da Itália. Essa informação vem do Instituto Italiano de Estatística, que por meio de um levantamento detalhado em todos os municípios italianos, contabilizou pela primeira vez não apenas as aquisições de cidadania por residentes na Itália, mas também as feitas por residentes no exterior, por meio de procedimentos consulares e judiciais, posteriormente registradas pelos cartórios municipais. E aí outro dado aqui indicativo que mais de um terço desses novos italianos vive no exterior. Os dados mostram que os reconhecimentos por ius sanguinis superaram amplamente os por residência. Esses últimos somaram mais de 90 mil em 2024, tornando-se o segundo canal mais utilizado para aquisição de cidadania. Tema que inclusive foi objeto da quinta pergunta no referendo realizado em 8 e 9 de junho. O predomínio do ius sanguinis tende a continuar, apesar das restrições introduzidas pelo Decreto-Lei 36/2025. Esse decreto limitou bastante o reconhecimento automático, que antes não tinha limite de gerações. No entanto, como foram apresentadas muitas solicitações antes da nova regra, em vigor desde 27 de março, o número de reconhecimentos nos próximos anos deve se manter em níveis semelhantes ao de 2024. O Conselho Geral dos Italianos no Exterior se mobilizou contra as novas regras e levou sua preocupação ao presidente Sergio Mattarella, que se mostrou aberto à possibilidade de reconsiderar as normas. E os sanguinis? Após uma primeira pesquisa amostral feita em 2024, o Instituto realizou nos primeiros 3 meses de 2025 um mapeamento completo das cidadanias por descendência. Os reconhecimentos de residentes no exterior ocorreram por via consular, são 52 mil casos aproximadamente, ou judicial, que são 60 mil casos aproximadamente, com destaque para os cidadãos do Brasil, que somam em 60%, e da Argentina 22%. Países que receberam grandes ondas migratórias italianas entre o fim do século XIX e o início do século XX. Dificuldades econômicas e sociais nesses países continuam impulsionando os pedidos de passaporte italiano, que permite viver e trabalhar livremente na União Europeia e entrar sem visto nos Estados Unidos. Esse aumento de pedidos nos últimos anos sobrecarregou severamente os consulados, municípios e tribunais. O Decreto-Lei 36/2025, que restringe o reconhecimento automático apenas a filhos e netos de italianos, deve conter parte da demanda, mas a fila de processos já iniciados ainda garantirá um número elevado de reconhecimentos por algum tempo. Nos tribunais mais sobrecarregados, como o de Veneza, audiências já foram marcadas para 2027. A nota técnica que acompanha o decreto afirma que a diferença entre a quantidade de pedidos e a capacidade prática de análise dos processos é tão grande que, mesmo com a redução dos habilitados, a demanda continuará acima do limite operacional dos órgãos envolvidos.
Entre os novos cidadãos residentes no exterior também estão menores de idade, 9.416 em 2024, e pessoas que adquiriram a cidadania por casamento ou união civil, que são 3.662, sendo 67% mulheres. Já entre os residentes na Itália, nota-se um crescimento acentuado nos últimos anos. Em 2024, houve 213.998 aquisições de cidadania, um aumento de 68% em relação a 2019. Esse dado, porém, mantém-se estável em comparação com 2022 e 2023. As quase 91 mil cidadanias por residência em 2024 representam um aumento de 6% em relação a 2023, uma queda de 6% em relação a 2022, mas mais de 70% acima dos dados de 2019, quando houve menos de 53 mil reconhecimentos dessa modalidade. Em 2024, quase 61 mil novos cidadãos menores de idade também adquiriram a cidadania. E mesmo entre os residentes na Itália, há pedidos por ius sanguinis. Cerca de 27.500 reconhecimentos desse tipo foram feitos por residentes no país. Outros 20.600 cidadãos adquiriram por casamento e cerca de 14 mil por eleição. Isso é, jovens estrangeiros nascidos na Itália que se tornaram maiores de idade. Então essa matéria é do jornal Il Sole, eu li na íntegra, não é a minha opinião, não é o que eu acho, isso aqui é a matéria que saiu no jornal italiano e eu trago para vocês porque é uma visão aqui, né, do jornalismo italiano, visão da sociedade italiana sobre esse tema. Alguns dados aí que nós acabamos lendo que tem realmente um impacto muito grande de novos cidadãos da América do Sul, principalmente Brasil, quase que tudo, né? Mas Brasil e Argentina, Brasil 60% dos casos de reconhecimento e Argentina logo atrás com 22%. Então isso vai continuar ainda durante muito tempo, mesmo com essas alterações. A matéria também falou um pouco do ius sanguinis, que na verdade, como a gente sempre fala aqui, apesar desse nome forte, é um direito de sangue, mas é um vínculo legal de filiação, né, que se transmite de geração em geração. Afinal, eles acabam restringindo também esse limite. Muitas pessoas que adquirem a cidadania italiana também adquirem por uma oportunidade, afinal, só aqui na União Europeia são 27 países que as pessoas podem viver, trabalhar, né, desenvolver sua vida, além de facilitações de entrada nos Estados Unidos, que interessa a muita gente. Tudo isso entra em lances sempre muito polêmicos que levantamos aqui para vocês, né? Esse clube do passaporte, muita gente que ganhou dinheiro com isso e acabou atrapalhando, né, infelizmente, as pessoas, e isso com certeza ainda vai dar pano para manga, né, como nós falamos no Brasil. Bom, o fato é que os tribunais ainda estão lotados, as prefeituras ainda não dão conta de registrar os reconhecimentos e os consulados brasileiros seguem aí com as filas que talvez durem mais alguns anos. É uma discussão muito profunda que nós sempre levantamos aqui. Ser italiano o que é? Falar a língua, ter vivido num país, ter nascido aqui, ou tudo isso também faz parte de um elo de pertencimento? Se a aquisição cultural também importa na italianidade? Então são discussões que nós e tantas pessoas levantam aqui também. Historicamente a Itália é um país de imigrantes, é um país relativamente novo, né? Estamos falando de um país que foi unido aí em 1861 como monarquia e como república, então é um país muito, muito jovem. Isso ocorreu apenas após a Segunda Guerra Mundial, a Itália republicana. Então, tudo isso mostra, né, que a Itália sempre foi um território de vai e vem, tem mais italianos vivendo fora da Itália do que dentro, se considerarmos descendentes de primeira e segunda geração. Então faz sentido que as leis tenham mantido esse laço com as comunidades no exterior. Mas com o tempo e com o mundo mudando, talvez isso fosse quase que inevitável, uma revisão a partir do governo italiano. Bom, pessoal, aqui nós não estamos definindo quem é italiano e quem não é, mas sim nós estamos aqui abrindo a conversa aqui e queremos que vocês escrevam aí nos comentários, né, para abrir aqui essa sala de conversa, que é um tema muito interessante. Então, nós queremos saber se você já teve a sua cidadania italiana reconhecida, se você acha justo o que está acontecendo,
Ou você acha que a cidadania deveria ser mais vinculada à vivência, à cultura, à participação? Comente aqui embaixo para a gente saber. Então é mais um vídeo que nós compartilhamos aqui com vocês, com muito prazer. Aguardem outros materiais aqui no Dois Cafés e também lá no Andemo, pessoal. Se inscrevam nos 2 canais que nós vamos ficar muito contentes. Muito obrigado a todos, pessoal. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.